Opa, tudo bom? E vamos bater um papo agora? Vamos bater um papo aqui sobre como que as vendas pode ajudar a gente a resolver nossos problemas financeiros, como que a estudar a venda pode ajudar a gente a conseguir atrair mais cliente, fechar mais venda, apresentar melhor o nosso produto, criar essa necessidade no cliente, essa percepção da necessidade. Por que que a gente sempre tem que estudar novas formas de vender? Simples e puramente porque o cliente mudou. Por que que a gente tem que ser novos vendedores? Porque são novos clientes. É muita mudança que acontece de forma muito rápida de uns anos para cá. Cada vez mais as coisas mudam mais rapidamente. O que antes demorava 10 anos, agora demora dias, horas para mudar, para acontecer, para evoluir. Então não tem como a gente querer falar da mesma forma com o nosso cliente hoje que a gente falava há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, não precisa nem ir tão longe. A gente sempre tem que estudar novas formas de vender, novas formas de ser novos vendedores. Beleza? Três principais mudanças que aconteceram de um tempo para cá para você entender um pouco mais por que que eu estou falando isso. Primeira grande mudança, acesso à informação. Antes, o único elo que tinha entre o cliente e o produto ou serviço que ele queria comprar era o vendedor. Claro, tinha propaganda na rádio, na TV, em revista, propaganda boca a boca, mas para saber detalhes técnicos, como funciona, o que faz, o que não faz, cada produto ou serviço, o vendedor que era esse responsável. Hoje em dia, você vai conversar com um cliente, muitas vezes ele já sabe quem que é você, qual é seu produto, qual é seu preço, qual a sua reputação, ele já sabe quem que é seu concorrente, qual o produto do seu concorrente, o preço do seu concorrente, a reputação do seu concorrente. Então a gente tem que mudar também a forma que a gente age com ele, aproveitando muito. Tem muito jeito que a gente pode aproveitar essa mesma informação que o cliente tem, a gente consegue aproveitar ao nosso favor também. Segunda grande mudança que teve, infelizmente, cada vez menos as pessoas confiam em outras pessoas. Cada vez menos as pessoas sentem que podem receber uma pessoa. Imagina um vendedor, então. O vendedor nunca teve das melhores famas. Muitas vezes é conhecido como aquele que vende gelo para esquimó, que quer empurrar até o que o cliente não precisa. Então, se cada vez menos a gente tem essa confiança, com o vendedor só piorou. Por que que essa confiança caiu? Não só relacionada a vendas, mas essa confiança geral caiu. Por quê? Porque cada vez mais a gente ouve notícias de pessoas que seriam confiáveis, vamos dizer assim, mas que a gente vê cometendo delito, crime, pode ser um assalto, pode ser um roubo, e pode ser uma pessoa normal, que poderia ser nosso vizinho, ou como pode ser também presidente da República, presidente da CBF que não podia sair do país porque senão ia ir preso, presidente da República que está preso, dois até, o Lula e o Temer. Então, cada vez menos a gente confia em outras pessoas. Inconscientemente, a gente liga na TV, tem miséria. A gente desliga a TV, vem uma pessoa ligar pra gente, você vai achar que esse cara tá querendo te enrolar também. Essa que é a mais pura verdade. Então, como que a gente pode fazer para aproveitar também? Não tem como você querer ir contra isso. Isso está acontecendo. Sobra pra gente pensar um modo de aproveitar essa desconfiança cada vez maior. E a terceira grande coisa que aconteceu de uns anos para cá, que vem acontecendo cada vez mais, neurocientistas, neuropsicólogos, cada vez mais eles entendem o cérebro do ser humano, nosso cérebro. Por que que a gente pensa do jeito que pensa? Por que que a gente age do jeito que age? Cada vez mais a gente sabe que a gente primeiro é movido pelo lado emocional, é o que chamam de cérebro primitivo, o cérebro reptiliano, para depois a gente pensar racionalmente. Se a gente vai tomar uma decisão de compra, a gente sempre vai pensar primeiro emocionalmente, depois racionalmente. Por mais que a gente pense que isso não acontece na gente, que a gente só toma decisão racional, cada vez mais é provado o contrário. É o emocional que tem um grande peso em toda decisão que a gente toma. E a gente conhecer isso, estudando sobre isso, a gente vai entender melhor como funciona o cérebro dos nossos clientes, beleza? Então eu vou falar aqui um passo a passo o processo de vendas, o que que a maioria dos vendedores que têm sucesso fazem, o que que aqueles vendedores que não têm sucesso, o que que eles deixam de fazer. É isso que eu vou abordar aqui nesse bate-papo. Antes, só falar um pouquinho, eu sou o Pedro, sou fundador aqui da Novos Vendedores. Trabalho com vendas há 13 anos, diretamente com venda há 13 anos na área comercial. Antes já trabalhei com outras formas também, sempre com contato direto com o cliente, mas há 13 anos diretamente com vendas.
Logo que eu comecei a trabalhar com vendas, apanhei muito. Apanhei mesmo, confesso que fazia vários erros, achei que a venda não era para mim, porque eu tenho um perfil muito introvertido, eu não sou daqueles vendedor famoso que chega dando risada, igual a expressão que fala que é que nem vendedor de carro usado, que quer sempre ser o centro das atenções. Quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu cheguei a ouvir falar de um chefe meu que eu precisava ser mais pagodeiro. Por quê? Porque é esse estilo que está sempre dando risada no meio da conversa, já chega, puxa assunto, tudo. Eu nunca tive esse perfil, eu sempre fui introvertido. Mas antes de desistir das vendas, o que eu fiz? Eu fui estudar. Eu comecei a ler o máximo de livros que eu podia ler, eu comecei a ir em qualquer curso que eu tinha oportunidade de ir, que no Brasil já fui para Minas Gerais fazer curso, já fui para São Paulo, aqui em Santa Catarina já fiz um curso online com um americano que eu falava com ele pelo Skype, já fui para Irlanda fazer curso de vendas, já fui para o Panamá fazer curso de vendas. Então nisso, com esses cursos e os livros, blog, vídeo, conversar com muitos outros vendedores, eu consegui ver esse padrão. O que aqueles vendedores fazem que tem sucesso? Porque nisso daí eu consegui conhecer vendedor da China, da África, do Egito, uma vendedora ótima de Israel, que eu conheci também, Estados Unidos, América Central, aqui América do Sul. Então eu consegui juntar uma coisa com outra e ver um padrão do que esses vendedores de sucesso fazem e aqueles outros também que não têm sucesso, o que eles deixavam de fazer. E a principal coisa que eu vi, qual que é o segredo das vendas? É você estudar, você investir, você treinar, você não desanimar. Isso daí os vendedores têm muito, é compromisso, ele tem uma disciplina e um comprometimento muito grande em continuar fazendo. Não deu certo um dia, por que não deu certo? Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar? É isso que o vendedor tem que fazer. Outra grande característica dos grandes vendedores, eles têm empatia pelas pessoas. Se eu estava lá na Irlanda conversando com um vendedor irlandês, um baita vendedor que falavam que era o melhor do país, não sei o que ele fazia? Ele ficava perguntando sobre mim, como que é no Brasil, como que são as vendas lá, quais são os seus desafios. E ao contrário, se eu ficava conversando, por exemplo, de uma outra vendedora lá da China, que ela não era vendedora, ela só ficava tirando pedido, ela só esperava as pessoas ligarem para ela, não era aquela pessoa que ia atrás mesmo, que batia a meta sempre, que queria sempre vender mais, querer mais, não. Ela ficava reclamando, ela falava dela, ficava falando de como que era lá as vendas com ela, não perguntava dos outros. E isso é um grande segredo dos vendedores também, é empatia. Essa empatia que a gente tem que ter com os nossos clientes. Sabe, um problema que a gente tem é que a gente fica estudando muito sobre o produto que a gente vende. Ah, é um anel com ouro não sei da onde, quanto de diamante, de brilhante, que veio da onde, que a junta é feita assim. Tá, a gente tem que saber tudo isso, com certeza. Se a gente for conversar com um potencial cliente, a gente tem que ser o especialista máximo, não só no produto que a gente atua, mas também no setor, na área que a gente trabalha. Só que quando a gente está indo para uma reunião, para uma negociação, a gente não tem que ficar com isso na cabeça, pensando só aqui que a gente vai falar do nosso produto, de tudo que a gente aprendeu nesse treinamento. A gente tem que ir para uma negociação pensando como que eu faço para descobrir a necessidade do cliente. Se você chegar numa negociação falando, opa, tudo bem, eu sou o Pedro, ó, eu tenho um produto assim, assado, eu tenho essa característica, tudo. Ué, o potencial cliente só vai ficar esperando a primeira brecha que você der para falar que ele não precisa, que ele não está interessado, que ele já tem com concorrente, qualquer desculpa que for para te dispensar. Agora, se você começar uma reunião interessado no cliente, sabe, você pode até falar mesmo, tudo bom, eu sou o Pedro, mas antes de eu falar sobre o que eu tenho, vamos conversar como você faz a tal atividade, para ver se e como eu posso te ajudar. Me fala o que você faz, como você faz, sabe? São os que chamam de pergunta aberta, são aquelas que começam com o que, como, qual, por quê. Não fica perguntando se a pessoa foi a tal lugar, por exemplo. Pergunta como que ela foi, o que aconteceu no caminho, teve alguma coisa que surpreendeu ela, sabe? Queira realmente se colocar no lugar da pessoa para entender melhor o que passa na cabeça dela, que essa vai ser a melhor forma de você descobrir como pode ajudar ela com o seu produto ou serviço. Tem duas grandes vantagens da gente fazer essas perguntas. A primeira é essa, a gente entender realmente qual que é o problema dela, a dor dela, a necessidade dela, que a gente pode resolver. E outra grande vantagem, a gente fazendo essas perguntas, a gente vai fazer essa pessoa, esse potencial cliente, perceber que ele tem a necessidade. Porque se você chega para qualquer pessoa falando que essa pessoa tem uma necessidade, uma dor, ela vai falar, não, cara, quem que é esse cara aí? Quem que é esse Pedro que está querendo falar que eu tenho algum problema? Que eu não tenho problema nenhum.
Ou se a gente tem um problema, a gente acha que o problema é pequeno. Mas se a gente começa a fazer a pessoa perceber que ela tem esse problema, a gente usa perguntas para ela praticamente confessar para a gente que ela tem esse problema, ela vai aceitar de uma forma muito mais natural depois quando a gente fizer a oferta, do que se simplesmente a gente só chegou lá oferecendo alguma coisa. Então essa empatia é muito importante, ok? Então vamos lá. Qual que é a etapa, o passo a passo que a gente tem que pensar para ter sucesso nas vendas? É o processo de vendas, é o funil de vendas, cada um chama de um nome, mas o que na verdade é isso? É que você não vai conseguir dar oi para o seu cliente e já fechar a venda. Você vai ter muito mais sucesso se você conseguir identificar as etapas por etapas e pensar na primeira etapa de passar para a segunda, da segunda etapa passar para a terceira, da terceira etapa passar para a quarta, e daí a venda é consequência. Foca no processo que o resultado vai ser a consequência, beleza? Antes de você, o primeiro lá é a prospecção, como que você vai atrair o cliente. Mas antes ainda disso de pensar como atrair o cliente, o que é muito importante? Você segmentar o seu nicho. Seria ótimo se você tivesse o seu produto e você pudesse vender para todo mundo. Só que é todo mundo que tem a sua necessidade, a necessidade de comprar seu produto? Será que é mesmo? Será que a gente não pode cada vez mais nichar, segmentar para algum público-alvo muito específico, para daí sim a gente aumentar nossas taxas de conversão? A gente não achar que é normal receber 999 nãos e ganhar um sim e estar feliz, como eu vejo outros vendedores falando? Beleza, Jeans, quando a gente vai receber 999 nãos, mas o que aconteceu de errado? Será que eu fui atrás das pessoas erradas? Eu fui atrás das pessoas que não têm essa necessidade? Ou será que elas têm a necessidade, só que elas ainda não perceberam? Eu fiz a oferta muito cedo para elas. Então, além do público-alvo, tem uma outra definição que chama perfil ideal do cliente, que é justamente isso. É a gente definir qual que é o perfil da pessoa que tem a necessidade que a gente pode resolver. Qual que é a necessidade que você resolve? Pega aquele seu diferencial. Quando você vai se comparar com todos os seus concorrentes, qual que é o seu diferencial? Usa isso, vai atrás das pessoas que valorizam isso. Porque se você for atrás das pessoas que valorizam uma coisa que seu concorrente também tem, vai acabar só em briga por preço. Ela vai comprar de quem vende menos, se é tudo igual. Então você tem que saber qual que é seu diferencial e ir atrás das pessoas que valorizam isso, para você poder falar, eu sou o melhor que tenho nessa especificidade aqui, nesse nicho, nesse segmento, então por isso que eu cobro o preço que eu cobro, beleza? Então depois desse perfil ideal de cliente bem definido, aí sim a gente vai começar nosso processo de vendas. Processo de vendas é o funil de vendas, mesma coisa. Lá em cima, lá a primeira fase, prospecção. Como que eu vou fazer essa prospecção? Como que eu vou atrair esses clientes? Basicamente, duas formas que tem de atrair. A gente pode usar a atração mesmo, marketing de atração, que chamam de inbound marketing, por exemplo, ou um marketing ativo, aquele que a gente vai atrás. Como que a gente usa esse de atração? É se você tem uma loja, você tem uma boa localização, a pessoa vai passar por ali e vai falar, opa, eu estou precisando disso e vai entrar. Ou um marketing online, na internet, o marketing digital, isso é muito usado também. É você tem um salão de cabeleireiro, você não vai colocar uma notícia ali falando só sobre o seu salão. Você pode colocar uma notícia lá algumas vezes para quem quer pintar o cabelo e não sabe que tinta usa para o rosto dele, para aquele perfil dessa pessoa. E quando essa pessoa for procurar isso na internet, ela vai achar o seu salão de cabeleireiro. E daí você consegue direcionar isso ainda para pessoas que vivem num bairro, um certo raio de quilômetro. Sabe, isso aqui não chega falando direto sobre o seu produto, chega querendo dar informação, um marketing educacional, para daí a pessoa se atrair por você. E aí sim, você começar a conversa que vai ter no final a sua oferta, beleza? Fora isso, também tem o marketing ativo, que é você ir atrás mesmo das pessoas, pegar o telefone, ligar, não vai sair ligando para todas as pessoas, lembra? A ideia não é ter 999 nãos e um sim, mas a ideia qual que é? É você pegar aquele seu perfil ideal de cliente, faz uma lista antes, quais são as pessoas que têm essa necessidade, e daí sim sair ligando para elas de forma esperta, de forma tática, não queira já fazer a venda, oi, quer comprar? Não. Falar oi, tenta descobrir seu problema, deixa ela interessada, cria um gancho de conexão, você tem que achar alguma coisa que você tem em comum, que essa pessoa tem em comum também, para criar essa confiança, e daí sim você vai querer passar para a segunda etapa do funil, e não lá para a venda, lá a última ainda, você vai passar para a segunda etapa. Qual que é essa segunda etapa? É a qualificação. Você está falando com a pessoa, vamos qualificar ela? Vamos ver se ela realmente tem essa necessidade que eu posso resolver? Se ela não tiver, já vamos parar por aqui.
Sabe, não vamos levar adiante isso. Então, vamos qualificar ela. Qual que é a melhor forma de qualificar ela? Fazendo pergunta. Você vai perguntar o que ela faz, como que ela faz. Algumas vezes você já descobre que ela sabe que ela tem necessidade, que ela sabe que ela tem que comprar esse seu produto. Aí você já vai jogar ela lá para baixo do funil, você só vai ter que provar para ela porque que você é melhor que o seu concorrente. Ok, mas esse não é a maioria dos casos que é do nosso dia a dia, do dia a dia de vendedores. Muita gente, a gente começa a conversar com potenciais clientes, eles não sabem ainda que tem essa necessidade, ou eles acham que já tá bom, tá comprando com seu concorrente, tá bom. Então a gente tem que começar a construir, qualificar, fazer ele perceber que ele tem essa necessidade antes de fato a gente querer fazer nossa oferta final, beleza? Então, qual que é o objetivo da qualificação? É vender? Não, é passar ainda para a terceira etapa do funil de vendas. Qual que é essa etapa? Aí a gente vai construir essa necessidade, a gente vai fazer o cliente perceber mesmo que ele tem essa necessidade. Ele não vai ser só mais um curioso querendo saber um pouquinho sobre seu produto. Ah, deixa eu ver, estou um pouco curioso, mas não preciso disso, ó. Só estou dando uma olhada, famoso estou dando uma olhada. Vamos para o terceiro ponto, então. Você tem que construir a necessidade. Como que você faz essa construção da necessidade? Você tem que fazer seu cliente imaginar as consequências que ele vai ter se ele resolver esse problema, se ele comprar esse produto. Você tem que fazer ele imaginar as consequências que ele vai ter se ele não comprar esse produto. Faz ele se imaginar quais as consequências, que impacto isso teria. Uma coisa muito forte também, mostra dados do que outras pessoas conseguiram fazendo isso, do como outras pessoas resolveram essa necessidade comprando por esse produto. Não falando sobre o seu produto, mais importante ainda é você pegar pesquisas de outras revistas, de outras faculdades, de outros campos, de outras celebridades. Pega outras pessoas falando como é importante isso. Se você vende anéis, se você vende joias, você não vai chegar falando logo sobre a sua joia. Você vai mostrar, por exemplo, uma revista que fala como uma pessoa foi bem falada na sociedade porque estava bem vestida, com bons acessórios, boas joias, sabe? Lembra que a gente falou que o principal é você conhecer o perfil de cliente seu? Você tem que ir muito a fundo nisso. Tem o que chamam de buyer persona também, qual que é a personalidade desse seu cliente. Qual que é a revista que ela gosta, qual pessoa que ela é referência para ela, qual que é o sonho dela, qual que é o pesadelo dela, para daí nessa construção, voltando para o funil de vendas, nessa construção da necessidade, você vai usar isso daí que você sabe que ela valoriza mesmo, que ela tem como referência, para você fazer ela perceber que ela tem necessidade. Você não quer que ela seja só mais uma curiosa nisso daí, você quer que ela realmente perceba que ela precisa disso, beleza? Então, você conseguiu fazer isso? Passar para a próxima etapa. É vender? Ainda não. Você vai ter que negociar. Tem alguns setores que conseguem dar uma demonstração do produto para a pessoa sentir mesmo, testar. Isso é muito bom, ajuda. Tem outras que não, você já vai ter que entrar logo na questão do preço. Agora não tem problema você falar do preço. Por quê? Porque se você fez as etapas de cima do funil certas, a pessoa já viu o valor que tem por trás do preço. Ela já sabe que ela tem a necessidade, ela já sabe que ela precisa resolver essa necessidade, então vamos ali para negociar mesmo. E sempre vá perguntando, ó, tá tudo claro para você? Você está entendendo? Faz sentido o que a gente está conversando? Porque isso vai diminuir muito as objeções que você vai receber, beleza? Lá no final. Então, quando você tiver a opção de antecipar essas objeções, faça isso aqui quando você estiver negociando. Apresentou a proposta, vamos para o fechamento direto, sem medo. Se você sabe que tudo ficou bem claro, a pessoa entendeu o que você falou, vai para o fechamento e sugere às pessoas, a maioria das pessoas, não são todas, mas a grande maioria das pessoas, precisa tomar um empurrãozinho, a gente fica com medo de tomar uma decisão. Então a gente tem que sugerir, se você é o especialista no seu produto, se você é o especialista nesse setor, nessa área que você atua, por que não você não pode sugerir alguma coisa para o seu cliente? Ele já vai ter essa confiança em você. Por que que ele vai ter essa confiança? Porque desde lá do começo, você não se demonstrou interessado só em vender seu produto. Você se mostrou interessado também em querer descobrir a necessidade dessa pessoa. Você deu informação, você trabalhou com educação. Ela sabe que você entende disso que você está falando. Então, fecha a venda sem medo mesmo, ok? Sugere o fechamento da venda. E aí que começam as objeções. O que você tem que fazer com as objeções? Primeira coisa, isola essa objeção. O cara falou que é o preço que é o problema, isola, pergunta, é só o preço mesmo que é o problema?
Por que isso? Porque daí você vai começar a entender. O preço, por exemplo, normalmente não é um problema, dinheiro. É porque a pessoa não viu o valor que tem por trás. Senão ela ia arrumar um dinheiro. Eu não tenho R$ 1 milhão guardado no banco, mas se aparecesse um apartamento ali na beira-mar que vale 2, 3 milhões e o cara tá precisando vender com urgência, rolo com a justiça, com as mulheres, sei lá eu o que, por 1 milhão, eu vou dar um jeito de arrumar 1 milhão. Então o preço não é o problema, a gente tem que entender mesmo. Então isola a objeção, pergunta para ele, é só isso que é o problema mesmo? E daí você trabalha em cima disso. Usa a sua parafrasear, né? Usa as suas palavras para mostrar para ele que você realmente está entendendo o que ele está falando e relembra coisas que ele falou lá em cima. Bom, mas que nem você mesmo falou, você tem interesse nisso, você valoriza isso. Isso daqui é um produto mais caro, mas vai ter uma durabilidade melhor, porque você mesmo falou que você valoriza produtos que são mais duráveis. Então começa a lembrar o que vocês conversaram na negociação para contornar essas objeções. E não desiste, não desiste. Tem uma pesquisa que eu vi num livro mês passado, estava lendo, se ele falou que é 8.2. O que é 8.2? É o número de tentativas que a gente fala com um cliente até de fato ele comprar. Então, cara, você ligou a primeira vez, lembra? Prospecção, primeiro ponto lá em cima. Você provavelmente não vai conseguir fazer ali sua oferta, mas você vai arrumar um tempo que esse cliente tem livre, marca com ele para depois você fazer essa qualificação. Depois você está fazendo essa qualificação, você já vai entender se ele sabe que ele tem a necessidade, se ele não tem, para você ver como que você vai construir, para depois você entrar nessa negociação, para depois você fechar, e depois do fechamento o que tem? O pós-venda. Pós-venda é mais importante até do que a venda que você fez, porque você vai conseguir ter um feedback se o que você prometeu realmente foi entregue. Você vai saber como conversar melhor com aquele próximo cliente, ou você vai descobrir uma outra necessidade que esse cliente tem também, vai poder vender para ele. Com o pós-venda você consegue descobrir algum problema que aconteceu, que esse cara já estava pé da vida pensando em te ligar, você ligou para ele antes. Você descobriu antes, você vai transformar um cliente insatisfeito em um cliente satisfeito, fidelizado, porque você se preocupou em se interessar mesmo, ok? Então, pensa nisso. Não saiba que não queira pensar que você vai falar oi para o seu cliente e já vai fechar a venda. A venda pode ter muito mais sucesso se você estruturar em fases. E depois que você conseguir padronizar isso, você vai conseguir ver, tá, quantos potenciais clientes eu tenho na prospecção? Por que eu não estou conseguindo prospectar? Quantos clientes eu tenho ali na negociação? Por que eu não estou conseguindo dar andamento? E daí você vai trabalhar com cada uma dessas etapas individuais. Tem vendas, vale para tudo. A gente fala que todo mundo é vendedor, né? Tem vendedor de produto, vendedor de serviço, vendedor de conhecimento, tem venda sem venda. Só que esse formato que eu falei, de você primeiro prospectar, depois qualificar, toda essa etapa vale para todo tipo de venda, independente. Isso vale até se eu vou querer conversar com a minha esposa, vou querer convencer ela alguma coisa disso. Se eu chegar falando logo lá o que eu quero, ela vai me falar um não. Agora, se eu chegar primeiro entendendo a necessidade dela, tentando achar um ponto em comum, alguma coisa que ela precisa e que eu também quero, para a partir disso evoluir, a gente vai ter muito mais sucesso. Beleza? Então, aqui um bate-papo bem rápido também, um mini curso aí de vendas para você, para entender mais ou menos qual que é o fator dos vendedores que têm sucesso também. E se você quiser saber mais, me procura, deve ter meu telefone em algum lugar aqui, meu contato. Me procura para a gente fechar uma mentoria, dá para a gente fazer um curso online de vendas também que a gente tem para se te interessar, a gente vê qual que é a melhor opção, um treinamento de vendas. Fala comigo que com certeza a gente tem como evoluir isso daqui muito mais para ajudar você a resolver todos os seus problemas com venda. Você vai vender mais, não vai perder cabelo, não vai perder o sono à noite, as vendas curam tudo. Qualquer coisa que você quiser resolver, vende mais. E daí o resto está tudo resolvido. Beleza? Então me procura aí para a gente marcar essa próxima conversa aqui, nossa, esse próximo bate-papo para fazer suas vendas decolarem.